Olá, pessoal! Vamos à nossa aula de número 03, metabolismo dos carboidratos. A gente falou na aula passada sobre água, né? Sobre os pilares do que a água representa dentro do metabolismo do animal, do corpo do animal, né? Entre os pilares de mantença, produção e reprodução. O carboidrato, gente, ele é considerado então um composto orgânico, né? Junto com os lipídios, junto com as proteínas, que dá energia então ao animal, né? Faz parte de uma quantidade, uma porcentagem boa de energia que a gente formula, que a gente coloca na dieta, né? Como carboidrato. Então é bem legal, importante a gente saber o que é o carboidrato. Vamos lá? Então, né, como uma definição, né, o carboidrato, como eu falei, compostos orgânicos, né, gente, ele é composto por carbono, hidrogênio e oxigênio, né, em várias combinações. Ele também é conhecido como açúcar ou sacarídeo, gente. Então, a gente, quando vai formular uma dieta, a gente coloca a porcentagem de carboidrato e a porcentagem de proteína que a gente está utilizando nessa dieta, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre carboidrato, mas na próxima aula a gente vai falar sobre proteína, o quão importante também é a proteína na dieta, ok? Aqui eu coloquei para você uma ilustração, né? Para vocês, uma ilustração da construção molecular da glicose, né? Então, a glicose, gente, ela é a principal fonte de energia nos mamíferos, né? É ela que, quando a gente come um pão, quando a gente come uma bolacha, né? É ela que transforma dentro do metabolismo em glicose, glicogênio e vai para o ciclo de Krebs para produzir ATP, para produzir a nossa energia, né? Então ela é composta por carbonos, né? A gente pode observar por hidrogênios e oxigênio, forma glicose. Qual que é a função então do carboidrato, né? A função do carboidrato em primeiro lugar é o fornecimento de energia, né? Ele está totalmente ligado ao fornecimento de energia. Então vamos lá, 1 grama de carboidrato é igual a 4 kcal de caloria, ok? Então ele fornece a energia, né? 1 grama de carboidrato é igual a 4 kcal de caloria, tá? Ele é reserva de energia e ele é estrutural também para o corpo, né? A, a, a maior e o objetivo do carboidrato é o fornecimento de energia. Para quê? Para que ocorra essa quebra de glicose em glicogênese e que se produza energia, né, em relação à produção animal, para mantença, para produção e para reprodução, ok? O carboidrato, em via de regra, gente, ele é a primeira fonte de energia aceita pelo cérebro para fazer todas as funções que o cérebro precisa fazer em termos de fisiologia, né? Para o bom funcionamento do sistema nervoso. Não significa que ele não aceite a proteína, ou seja, o aminoácido, né? Ele aceita também, mas o corpo precisa retirar essa proteína, né? Retirar esse aminoácido da proteína para poder fazer metabolicamente esse aproveitamento, né? A gente costuma dizer que o carro, né? Que o carro é total flex, né? Ele funciona com álcool e gasolina. O nosso corpo também, o corpo do animal é total flex, tá, gente? Ele funciona com carboidrato e proteína. Mas é essencial, proteína, gente, via de regra, para o ser humano, é uma coisa, né, que a gente enxerga. A pessoa cortar o carboidrato e viver de proteína, o que, que ela está querendo? Ela está querendo emagrecer, né? Ela está querendo cortar essa produção acima de carboidrato, de energia. Quando eu falo em animal, o que eu preciso na produção animal, gente? Eu preciso que o animal emagreça? Não, eu não preciso que o animal emagreça. Eu preciso que o animal produza, que o animal ganhe peso, que ele tenha uma boa eficiência alimentar, seja no coxo, seja na pastagem, né? E que ele produza leite, que ele produza carne, que ele produza ovos. E da onde ele vai tirar essa energia? Do carboidrato, ok? Aqui eu coloquei uma classificação do carboidrato, né? Como ele é classificado. Então, ele é classificado como carboidrato simples, né? Ele pode ser monossacarídeo. Vamos lá, pessoal.
Um monossacarídeo é a glicose, a frutose e a galactose, tá? O disacarídeo é a sacarose, né? Que é a glicose mais a frutose, tá? Vocês podem perceber, então, que é glicose mais frutose, né? Quando eu falo, pessoal, monossacarídeo é 1, quando eu falo disacarídeo é 2, tá? Então, eu tenho a sacarose, que é a glicose mais a frutose, ok? Eu tenho a lactose, né, gente? A gente sabe aí que, só como exemplo para citar para vocês, que a lactose, a gente tem hoje aquele leite que fala sem lactose. Na verdade, pessoal, ele tem lactose dentro do leite. Ele só é colocado uma enzimazinha para digerir essa lactose naquele leite. Então, você compra aquele leite sem lactose, mas na verdade ele tá com a lactose, só que ele tem a enzima que digere a lactose, diferente dos que não tem, tá? Então, a lactose, pessoal, ela é considerada o açúcar do leite, tá? O que é a lactose? A glicose mais a galactose, né? Que é o monossacarídeo. Então, a maltose, né? Que é glicose mais glicose, ok? Aqui como uma representação estrutural, né? Então, quimicamente é uma representação estrutural do que? Da glicose, né? Com todos os seus carboidratos, com todos os seus oxigênios e hidrogênios, né? A frutose, pessoal, olha só a glicose. Eu tenho 6 carboidratos, 12 oxigênios, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. Qual que é a estrutural da frutose? 6 carboidratos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. E a galactose, pessoal, o que é a galactose? É 2 glicoses, né? Então, vamos lá, é 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. Ah, professora, mas é igual da glicose, por quê, gente? Galactose é glicose mais glicose de mão dada com glicose, tá? Ok? Os disacarídeos, então, né? Aqui eu tenho a fórmula estrutural da maltose, né? Que é glicose mais glicose, da sacarose, que é glicose mais frutose, e a lactose, que é a galactose mais a glicose, ok? Uma outra classificação, né? Não complicação, é classificação. A professora disse da classificação dos carboidratos simples, que são os monossacarídeos e disacarídeos, ok? Agora a gente vai falar sobre os complexos, tá, gente? Que é como uma combinação de 3 ou mais monossacarídeos. Lembra? Monossacarídeo é o quê? A glicose, a frutose, a galactose. Então, aqui nos complexos eu vou ter 3 ou mais, né, monossacarídeos. Então, eles são formados por polissacarídeos, vários, né, sacarídeos. Então, eu tenho, em relação aos vegetais, não é amigo, tá, gente? É amido, arrumei aqui agora, né? Na verdade, ele é um amigo do vegetal, porque ele é o amido, né? E a celulose. Essa parte do vegetal, amido e celulose, já por via de regra, para vocês entenderem a nutrição animal, ela é parte do constituinte vegetal, não do estrutural do vegetal. Constituinte vegetal, tá? Então, vai estar dentro da planta. Então, o que é? Amido e celulose, é um polissacarídeo, ok? Nos animais, ele se apresenta como glicogênio. Lembra que a professora falou? Come o pão, come a massa, vai para dentro do metabolismo, a glicose transforma em glicogênio, né? E faz o ciclo do metabolismo. Eu já vou explicar para vocês como funciona, ok? Aqui eu coloquei a estrutura, deixa eu tirar minha câmera da frente, né? Eu coloquei a estrutura do glicogênio, né? Como acontece do amido e da celulose, ok? Qual que é o consumo, então, né, gente, desse carboidrato? Então, vai ser responsável por 55 a 60% da dieta, ok? 10% de carboidratos simples e 40 a 50% de carboidratos complexos, ok, pessoal?
Em relação ao processo, né? O que que acontece com o carboidrato quando a gente consome? Então, né? Ele que é formado por carboidrato, hidrogênio e oxigênio, né? A glicose, então, são 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, né? Que vai para a produção de energia em forma de glicose, tá? Essa glicose ela é quebrada e transformada em glicogênese, tá? E essa quebra, esse processo é denominado hidrólise, tá, gente? Então, na ingestão, vamos lá, uma representação aqui para vocês, né? A ingestão, então, vai para a digestão, vai para depois da digestão, vai para a absorção pela corrente sanguínea, né? Vai para o transporte para dentro da célula, vai para dentro da célula, onde, professor? No citoplasma, ok? Depois vai fazer um metabolismo celular e vai formar as ATP, gente, que vai produzir energia, ok? A digestão, quanto à digestão e absorção, né? As principais enzimas digestores envolvidas na digestão do que? Do carboidrato. Como é formado o carboidrato, professora? Carbono, hidrogênio e oxigênio, ok? Ele pode ser o quê? Complexo simples, formado por monossacarídeo ou disacarídeo, ou complexo, né, gente? Formado por polissacarídeos, ok? Então, nós temos a enzima amilase salivar, né? Ela é originada na glândula salivar, porque eu estou falando de saliva, né? O efeito dela é no início da quebra, tá, gente? Que acontece já o quê? Na boca, ok? Então, a saliva ali, essa amilase já vai começar a quebrar esse alimento na boca, quando nós mastigamos, quando o animal mastiga. A próxima enzima é a amilase pancreática, produzida por quem? Pelo pâncreas, né, pessoal? Ela vai atuar no intestino delgado, tá? Esse polissacarídeos, lembra quando a professora falou? Isso é importante, gente. Vários, né, monossacarídeos. Juntos, glicose de mão dada com glicose, de mão dada com glicose, de mão dada com glicose. Então, essa amilase pancreática, ela vai atuar quebrando esse polissacarídeo, vai transformar ele em 2 monossacarídeos, ok? Que é o disacarídeo, beleza, gente? A sacarase, gente, ela é produzida no intestino, né? Então, a sacarose, ela é convertida em glicose e frutose, ok? A maltase, também pelas células do intestino, é convertida em 2 moléculas de glicose. E a lactase, também do intestino, é convertida em glicose mais galactose. Professora, por que tudo é convertido em glicose? Porque é onde vai formar energia, produção de energia. Glicose, que é glicogênese, vai para a corrente sanguínea e transforma em energia. Lá dentro da célula, no citoplasma, vai transformar em energia. Ok, pessoal? Aqui eu coloquei, né, sobre o sistema digestório do humano, tá? Porque do animal a gente ainda precisa falar sobre os ruminantes e monogástricos, né? Então a professora vai explicar nas outras aulas, né? A digestão dos ruminantes é diferente da digestão dos monogástricos. Os monogástricos a gente pode considerar que a digestão é igual a nossa, ou humanos, né? Então ela começa na boca, lembra que a professora falou, através da enzima salivar, amilase, né? Vai quebrando, passa pelo esôfago, tá? O pH do estômago não é à toa que a gente tem ácido clorídrico dentro do estômago, gente, porque ajuda nessa quebra, né? E nessa quebra e digestão, né? Do que a gente se alimenta, do que a gente dá para o animal se alimentar. Aí vem a atuação do pâncreas, lembra da amilase pancreática que vai quebrar, né? Vai transformar os polissacarídeos em disacarídeos. Aí eu tenho a atuação lá das enzimas do intestino, né? Que vai transformar os monossacarídeos em glicose, glicose de mão dada com glicose, ou glicose de mão dada com galactose. Ok, pessoal? Aqui após a absorção, foi lá para o intestino, quebrou lá e absorveu. O que que acontece? A glicose, ela vai para 2 lugares, tá? Via de regra, 2 vias.
Então, glicogênio muscular ou hepático, ok? E gordura em excesso, o que acontece com a maioria das pessoas, né? Quando come muito carboidrato, um carboidrato descontroladamente, doce, né? Açúcar. Muita gente comenta, pessoal, que a gente não vai lá na nutricionista e fala assim: ah, mas eu não comi carboidrato. Eu não comi massa, mas comeu açúcar doce, é a mesma coisa, né? Então, assim, o carboidrato, ele vai estar dentro do pão, da massa, do macarrão, ele vai estar dentro da bolacha, né? Do sorvete, do doce e tudo mais, ok? Então, formou, quebrou em molécula de glicogênio, formou a glicogênese, né? Que é a síntese de glicose de mão dada com glicose que forma o glicogênio, tá, pessoal? O glicogenólise, que é uma palavra difícil, professora, gliconeogênese, glicogenólise, né? Até a professora confunde, mas, gente, todos eles têm uma função, tá? Então, a glicogênese é a síntese de glicose com o glicogênio, tá? E a glicogenólise é o processo que converte glicogênio em glicose. Então, primeiro acontece a glicogênese, depois acontece a glicogenólise. Beleza, pessoal? Então, a glicogênese, a gliconeogênese, né? Ela vai formar a glicose a partir de substâncias como aminoácidos, glicerol, piruvato, lactato e vai para o fígado. Gente, essa glicose, junto com essas outras substâncias, elas fazem parte de um ciclo, tá? Que no final, esse ciclo é fechado, ela vai transformando essas substâncias, né? E no final vai gerar ATP, né? Que é a energia que vai para as células, que no caso aqui vai para o fígado, né? Aqui, os produtos da decomposição de gordura, proteína, aminoácido essencial, não essencial, ok? Então, do fígado, ela vai pelo sangue, né, para a reconversão da glicose. Então, dentro desse ciclo, que a gente chama ciclo de Krebs, né, o querido e amado ciclo de Krebs, ele aproveita tudo e gera energia, ok? Então, a glicogênese, pessoal, é a glicose que vai formar o glicogênio, né? Então, aqui forma o glicogênio, volta para a glicose, é um ciclo. E a lipogênese, quando eu falo lipogênese, é a gordura, pessoal, vai acumular em forma de gordura, né? Então, o glicogênio acumula em gordura e a proteína volta para o glicogênio, né? É formada gliconeogênese e aqui é a glicólise, ok? Então, qual é o papel dos hormônios no controle da glicemia? O que é a glicemia, pessoal? Glicemia é o controle da glicose dentro do corpo. A glicose é um hormônio, professor? É um hormônio, gente. É o hormônio do corpo que vai gerar energia, ok? Então, a gente tem a insulina, né? Que vai aumento da glicose sanguínea, ajuda no transporte de célula. O glucagon, gente, que estimula a glicogenólise e o gliconeogênese no fígado, muito importante, ok? A adrenalina, quebra do glicogênio em glicogenólise e liberação da glicose pelo fígado, muito importante. Ah, professor, então eu preciso produzir adrenalina, precisa, para a digestão e o sistema nervoso, ok? O cortisol, né? Estímulo para a gliconeogênese, né? Que é depois da glicólise, a partir do que, gente? Das proteínas. Lembra que a professora falou que o corpo é um carro total flex? Então, eu tenho a gasolina, que é o carboidrato, e eu tenho o álcool, que é a proteína, ok?
Então, as vias metabólicas dos carboidratos são por duas vias, gente, aeróbia, né, oxidativas, e anaeróbia, né, a gente chama alática ou lática, né, que vai formar as glicolíticas, ok? Com oxigênio e sem oxigênio, pessoal. Então, a glicólise, o que, que acontece? Primeiro acontece a quebra, depois acontece a degradação. Aí ela vai para o ciclo, né, em forma de glicose, né, que vai fazer várias reações junto com as outras substâncias, piruvato, fumarato, e aí vai produzir o que, gente? A habilidade da glicose, que eu falei para vocês, muito legal, muito importante. Então, a habilidade da glicose vai gerar o que? ATP, que é a energia, ok? Aqui eu coloquei, então, um pedacinho do ciclo de Krebs para vocês verem, tá? Então, o glicogênio, a glicose, que pode ser de mão dada com a galactose, que pode ser de mão dada com a frutose, né? Vias da pentose. Então, acontece a glicólise, né? Glicose vai pegar o piruvato, vai ter uma fermentação, né? Que vai formar o etanol ácido lático, que é o que? A segunda via do total flex, né? Gasolina ou proteína, né? Aqui, aí vai transformar o piruvato, gente, em acetil-CoA. Então, é pura energia, ok? Então, aqui o ciclo de Krebs fechado, tá, pessoal? Então, ele acontece dentro da célula, na mitocôndria, tá? Aqui vai acontecer o quê? Lembra daqui que a gente formou o acetil-CoA? Então, vai vir para cá, né? Daí vai entrar com mais 2 carbonos, vai transformar em citrato, que vai ter 6 carbonos, mais gás carbônico, vai formar NAD, vai liberar NADH, vai formar NAD, vai liberar NADH, com o gás carbônico, vai transformar em ADP, que vai transformar em ATP. Então, vocês podem perceber que ele é um ciclo fechado, onde eu gero ATP, onde eu reaproveito a glicose, tá? De FAD vai para FADH2, que vai para NAD, que vai para NADDH, tá? E transforma em oxaloacetato, com 4 carbonos. Aí começa de novo nossa quebra e nosso ciclo, tá? Eu posso, no final desse ciclo, produzir até 18 ATPs, tá? De energia, tá, pessoal? Então, para um metabolismo vivo, um metabolismo funcional, esse ciclo de energia sempre acontece, tá? Não precisam ficar desesperados, tá? Aqui a gente tem o piruvato, a partir piruvato transforma acetil-CoA, dentro da mitocôndria vai acontecer essa outra fase do ciclo de Krebs até chegar ao ATP, tá? Professora, mas o que é ATP, o que é NAD, o que é NADH? A gente vai descobrir, tá? Hoje eu quis apresentar o ciclo de Krebs para vocês entenderem como funciona a glicose, a quebra dela, né? As enzimas que atuam, os carboidratos, o que produz, a classificação e tudo mais. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Dúvida, WhatsApp, e-mails. Obrigada e até a próxima aula.